Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Imposto de Renda 2025, consulta ao segundo lote de restituição pode ser feita a partir de hoje. Confiança do empresário do comércio de São Luís registra a primeira alta em 2025. Polícia Rodoviária Federal apreende cocaína em caminhão com carga de soja. Ensino superior e inteligência artificial. Pró-reitoria de ensino da UFMA promove o 13º Fórum de Graduação. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte, União, Bom Jardim conquista a Taça Nordeste de Futebol Society. Tubarão goleia Canário da Ilha e amistoso antes do Samará. E Cavalo pode alterar defesa para jogo com o Tocantinópolis. No Rádio Opinião, os eventos sobre Rousseau e Kant, com os professores do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, Luciano da Silva Façanha e Zilmara de Jesus Viana de Carvalho. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, segundou Mayra Nogueira, segunda-feira, hoje, dia 23 de junho de 2025, hoje dia do atleta olímpico. Dia Universal Olímpico. Dia do desporto olímpico. É dia do lavrador. Também dia das Nações Unidas para o Serviço Público. Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Dia Internacional das Viúvas. E Dia Nacional do Agente Marítimo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106. São 7 horas e 17 minutos e vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Mayra Nogueira, sempre lembrando, né? Estamos aqui no YouTube, Universidade FM 106, ou então você pode ir diretamente no nosso site www.universidadefm.ufma.br. A gente começa com os destaques de O Imparcial. Você já confere por aqui com a gente, tá? E você acompanhando a gente em qualquer lugar aqui da cidade ou então do mundo através da internet, confere agora. Em O Imparcial, Missão Internacional, Brandão e a primeira-dama do Maranhão participam de audiência com o Papa Leão XIV no Vaticano. Como parte dos compromissos previstos em nova missão internacional na Europa, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e a primeira-dama, Larissa Brandão, participaram de audiência com o Papa Leão XIV. Isso lá no Vaticano, claro, né? O momento faz parte da programação do Jubileu dos Governadores, que reúne parlamentares e delegações de 68 países. Destaque também em O Imparcial, São João. Saiba quais são as músicas candidatas ao HIT em 2025. Que maravilha, né? Estamos no meio aí desse período maravilhoso de muita festança, muita maranhensidade, acima de tudo. Nada é mais autêntico no Maranhão do que o nosso São João, né? Em destaque também, equilíbrio em tempos de tensão política, unidade, diálogo e continuidade. Esse é o caminho para 2026, afirma o deputado estadual Ricardo Arruda. Destaque também, Receita abre consulta a novo lote de restituição. Daqui a pouquinho os detalhes dessa informação. Concurso, 28 vagas e salários de R$13 mil aqui na UFMA. Vamos aproveitar, daqui a pouquinho tem dicas de concursos e oportunidades também aqui no Jornal Rádio Universidade. IFEA Comércio Maranhão
promove Arraial do Empreendedor. Esses são os destaques de O Imparcial. O que é que tem por aí em Jornal Pequeno, Maia? Jornal Pequeno, Brandão inicia missão internacional com participação no Jubileu dos Governantes. Homem mata a ex-companheira e depois se entrega à polícia militar. As chuvas obrigam quase 8 mil pessoas a deixarem suas casas no Rio Grande do Sul. Deputado pede informações oficiais e investigação sobre denúncia de roubo e saques ilegais nas contas da EMAP. E internautas de todo o Brasil celebram o Arraial da Assembleia nas redes sociais. O Boi de Sonhos foi uma das atrações do Arraial da Assembleia que encantaram os internautas. A cultura popular maranhense tem atravessado fronteiras neste mês de junho, e parte desse sucesso se deve à expressiva participação e ao entusiasmo dos internautas durante a cobertura do tradicional Arraial da Assembleia Legislativa do Maranhão, que ganha maior visibilidade por meio das redes sociais e demais meios de comunicação, como rádio e TV, atrações aí como Boi de Sonhos, Boi Mirantes da Ilha, Cacuriá do John, Dança Portuguesa, Arte e Beleza de Portugal, que se apresentaram no espaço na sexta-feira, dia 20, encantaram internautas de diferentes localidades. Você também, né? Fique ligado que a gente tem aqui uma programação toda voltada para o São João também. Lembrando que de segunda a sexta tem o Santo de Casa tradicional, às 11 da manhã, com muita entrevista, muita informação, agenda, claro, em outros pontos da nossa programação e especificamente no nosso Arraial 106, não é isso, Mayra? Arraial 106, o seu programa de ritmo junino, todo mês de junho, a partir de 10 da noite, você confere, se liga, curte e aproveita aí todas as dicas do que acontece nesse período junino aqui no Arraial 106, na Universidade FM. Tradição aqui no nosso dial, né? Aqui na 106. 7h21, aproveitando logo aqui, Mayra mandando um alô para Mari Silva Mourão, que acompanha a gente no YouTube, também Ronaldo Teixeira e família, Sofia Maria Helena, Adriana e Hudson Pereira da Silva. Bom dia a todos vocês acompanhando a gente pelo YouTube, mas tem por aí também, Mayra? Tem Rosenilde Caldas está na sintonia, e em Passo Lumiar, tem também o Renato e a Luzia estão em Passo Lumiar, Socorro Brito em Passo Lumiar, uma turma em Passo Lumiar na sintonia, a Rosângela Moreira na Coab, você também que acompanha, interage aqui pelo nosso WhatsApp, é sempre participando, a gente só agradece. O nosso WhatsApp, para lembrar, é 99217-2647. Se você quiser participar mandando informações do trânsito, chegou a hora. Trânsito na 106. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Trazendo informações do Waze, né? Começando com o Waze, aqui o mapa mostrando e a gente mostra para vocês, claro, né? Aqui é a Avenida dos Franceses, já de cara a gente já observa que o trânsito está complicado por lá. Um pouquinho melhor está a Jerônimo de Albuquerque, né? Quase toda a sua extensão, chegando ali até o antigo retorno, aliás, ainda não é mais retorno, né, mas é um cruzamento lá na Forquilha, né, e o trânsito flui neste momento nessa Avenida Jerônimo de Albuquerque, né, e aqui, como sempre, na entrada e saída, mas especificamente a partir da UFMA, né, chegando até o Parque Botânico da Vale, aqui na área Itaqueuacanga, o trânsito segue muito demandado dos dois sentidos, mas pode vir por aqui que a entrada e a saída, especificamente na barragem do Bacanga, está tranquilo, tá? Quem tem mais informações do trânsito, iniciando a semana com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia a você que começa a semana com a gente. Informações da Avenida São Luís, Rei de França, informações referentes à altura do Hospital da Ilha, ali, bairro Turu. Neste momento, registrando trânsito lento para quem está se deslocando no sentido bairro Centro. Informações já em relação à Avenida Santos Dumont. Trânsito também carregado ali no cruzamento com o posto de saúde do Anil. Quem vem da Avenida Santos Dumont para acessar a Casemiro Júnior no Anil, neste momento vai encontrar então o cruzamento com
bastante carregado por conta ali da grande quantidade de veículos e somado a isso ao conjunto semafórico que tem ali naquele trecho e que acaba retendo o trânsito e por conta dessa situação acaba ficando mais carregado, mais congestionado neste momento. Em relação ao acidente, nós temos informações referentes à Avenida dos Holandeses, à altura da Irinha, a situação envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, acidente com vítima, o condutor da motocicleta, a SMTT já está no local, está disciplinando o trânsito, que por enquanto segue sem estar comprometido, e também o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, como tem vítima, até o momento, acidente acontecido mais cedo, essa vítima segue aguardando, portanto, então, o SAMU que ainda não chegou no local. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Filha Borges, 7 horas 25 minutos agora. 7 horas 25 minutos. Notícias da cidade. Vamos às informações, Borges, especificamente do noticiário. O noticiário que começa falando sobre o imposto de renda de 2025. A consulta ao segundo lote de restituição já pode ser conferida, né, a partir de hoje. Exatamente, Adalberto. De acordo com informações divulgadas pela Receita Federal, essa consulta ela vai poder ser feita às 10 da manhã, portanto, a partir de hoje, 23 de junho, a partir das 10 da manhã, e para fazer a ação, o contribuinte ele deve acessar a página da Receita, gov.br/Receita Federal. Após fazer esse acesso, precisa então clicar na opção Meu Imposto de Renda, em seguida basta clicar em consultar a restituição. O lote, ele inclui as restituições residuais de exercícios anteriores, mais de 6,5 milhões de contribuintes vão ser contemplados. O montante referente a esse valor total é de crédito de 11 bilhões de reais. Desse total, cerca de 1,8 bilhões de reais vão ser destinados aos contribuintes prioritários. Esses grupos incluem aí contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, também idosos acima de 80 anos e contribuintes entre 60 e 79 anos, ainda contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix. Em relação aos pagamentos, os pagamentos deste segundo lote, eles vão ser feitos a partir do dia 30 de junho. Adalberto, Mayra. É isso aí, ficar ligado, né? Para quem fez bem adiantado, já fica nesses primeiros lotes, essa restituição, as pessoas já contam com isso, na verdade, né? Complementando ali alguma coisa para algum pagamento, né, de conta, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, fica ligado, né? Já está ligado. Quem já faz adiantado já está ligado, com certeza. 7 horas e 27 minutos, Mayra Nogueira. Borges falando agora sobre uma notícia muito boa. A confiança do empresário do comércio de São Luís registra a primeira alta em 2025. Mayra, o que demonstra um levantamento realizado pela FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão. Trata-se do Índice de Confiança do Empresário do Comércio de São Luís, a pesquisa realizada em parceria com a Confederação Nacional do Comércio. Esse índice, então, ele registrou em maio sua primeira variação positiva do ano, primeira variação positiva de 2025, atingindo 110,4 pontos. Essa alta foi de 1,4%. Isso em relação ao mês anterior. Esses dados, eles apontam para uma recuperação na confiança dos empresários ludovicenses para este mês. A alta do índice de confiança do empresário do comércio em maio, ela foi impulsionada pela melhoria na percepção dos empresários sobre o cenário atual, o que inclui aí o crescimento de 3,2% no subíndice de condições atuais. Destaque para as pequenas empresas, elas puxaram esse resultado para cima com avanço de 3,5%. Já as grandes empresas, elas tiveram queda de menos de 12,2%. Mayra, Adalberto. É isso aí, né? Também outra expectativa, né? Esses números, eles sobem e descem, é preciso compreender
essa volatilidade também. De qualquer maneira, é alguma coisa positiva que chega, né, de notícia, e a expectativa, a esperança, né, tem esperança de que esses números eles tem essa tendência, né, de melhorar ou então, de alguma maneira, se manterem positivos, né? 7h29 agora. Borges, mudando de assunto, mais uma vez, falando agora sobre a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu uma quantidade de cocaína, isso dentro de um caminhão de carga de soja, né? Situação, Adalberto, registrada nesse fim de semana foi na manhã de sábado, no quilômetro 14 da BR-135, envolvendo um caminhão-trator com placas do estado do Mato Grosso e 2 semi-reboques. O caminhão estava carregado com soja. Os policiais, então, eles realizaram a fiscalização no veículo. O intuito, então, dessa verificação era ver como era que estava a situação dos equipamentos obrigatórios e também das condições do veículo. Aí, durante, então, essa verificação, foi percebida que a lona de cobertura da carga de soja de um dos semi-reboques estava solta. Essa alteração, então, foi verificada e isso acabou sendo identificado um saco de fibra. Dentro desse saco estavam 29 tabletes de substância análoga aí à cocaína. O condutor, então, da combinação de veículos foi interrogado. Ele acabou confessando, afirmando que recebeu a droga em um posto de gasolina na cidade de Confresa, em Mato Grosso. O homem que fez esse repasse da droga para o condutor do veículo, ele não foi identificado. Essa droga, ela tinha como destino aqui a capital São Luís. Diante, então, dessa situação, o condutor, ele foi preso, foi encaminhado à delegacia de polícia civil, e a combinação de veículos, o caminhão-trator e também os 2 semi-reboques ficaram e são recolhidos em São Luís e estão à disposição das autoridades policiais. Já a carga de soja, ela foi entregue ao destinatário junto ao porto do Itaqui. O homem, então, foi enquadrado em tráfico de drogas. E em relação já a essa situação aí ao sábado, já no domingo, agora no dia de ontem, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2 acidentes, acidentes graves. Um deles foi grave, teve 2 feridos e resultou em uma morte e um óbito. Essa morte foi no quilômetro 254 da BR-135, na altura do município de Capinzal do Norte, município maranhense. Houve, então, o atropelamento de um pedestre que levou a esse pedestre, acabou vindo a óbito. O veículo envolvido, ele não foi identificado. A vítima, um idoso de 66 anos de idade, natural de Ingical, do Piauí, no Piauí, ele que morava aqui no povoado maranhense de Capinzal do Norte, aqui no Maranhão. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Obrigado pelas informações, né, nesse noticiário do final de semana, de policial, né, acidentes também. Mas mudando de assunto, Mayra. Falando agora sobre ensino superior e inteligência artificial. Borges, a Pró-Reitoria de Ensino da UFMA promove o 3º Fórum de Graduação. Fale mais sobre esse assunto. Exatamente, Mayra. A Pró-Reitoria de Ensino da UFMA vai promover aí o 13º Fórum de Graduação, que tem como temática aí o ensino superior na era da inteligência artificial. Esse fórum, ele vai ocorrer nos dias 26 e 27 de junho, das 9 da manhã às 5 da tarde. Fórum de Graduação 2025, iniciativa que conta também com a parceria da Diretoria de Desenvolvimento de Ensino de Graduação. Em relação às inscrições, elas devem ser efetuadas até o dia 27 deste mês. São feitas a partir do SIG Eventos. A iniciativa, ela vai ser realizada de forma online, vai ser no canal oficial da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, via o YouTube, e no site da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, há um link, esse link direcionando para a programação completa do evento. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Borges, muito obrigado pelas informações neste primeiro bloco. São 7h33 agora. Mayra Nogueira, a gente confere após o intervalo
Mais informações sobre economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Esporte, União Bom Jardim conquista a Taça Nordeste de Futebol Society. Tubarão goleia Canário da Ilha em amistoso antes do Samará. E o cavalo pode alterar a defesa para jogo com o Tocantinópolis. No Rádio Opinião, os eventos sobre Rousseau e Kant, com os professores do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, Luciano da Silva Façanha e Zilmara de Jesus Viana de Carvalho. Não sai daí, a gente vem com informações nacionais, né? As manchetes e também a previsão do tempo. 7h34 agora. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou apresentar minha pesquisa científica. Como é que eu devo abordá-la? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é pesquisa científica, né? Termos técnicos não são acessíveis à população. Então, a gente precisa pensar em formas didáticas de explicar esses termos. Precisa usá-los na entrevista? É necessário? Então, explique. Cada vez que você for usar, explique essas terminologias. Outra coisa que a gente tem que pensar que é importante é, se nós formos objetivos, né, e didáticos, a probabilidade daquela entrevista ela ir na íntegra para que a população conheça a sua pesquisa, ela é maior. Porque se você erra, ou se você explica, ou traz muitos detalhes, provavelmente ela vai ser cortada, que a gente vai ser editada. Então, dica de ouro, revise aquele conteúdo, torne aquele conteúdo mais acessível para você aproveitar aquela entrevista, aquele momento com mais qualidade. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Vale Mais Comunidade, em sintonia com as transformações. Olá, pessoal! Tá começando mais um Vale Mais Comunidade, o programa com notícias da comunidade e para a comunidade. Hoje a gente destaca uma iniciativa que vem fazendo a diferença na comunidade de São Raimundo do Gapara, na zona rural de São Luís. Desde 2020, a Vale apoia o fortalecimento da geração de trabalho e renda na região, em parceria com o Instituto Eco Boa Hora. Famílias que já viviam da agricultura familiar receberam incentivos para ampliar sua produção com a implementação da suinocultura. Foram construídas 15 baias com 30 suínos para engorda e reprodução, garantindo uma produção mais organizada e sustentável. O projeto também inclui distribuição de ração e acompanhamento de veterinário.
além de capacitações e assistência social para as famílias envolvidas. Mais de 200 pessoas foram beneficiadas com essas ações. Além disso, a comunidade recebeu uma sede mobiliada para a Associação de Moradores, um espaço que hoje recebe as capacitações, novos parceiros e projetos. São projetos como esse que mostram como ações podem transformar a vida não só de uma pessoa, mas de famílias. Até o próximo Vale Mais Comunidade. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema, gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Praticar esporte. 7h40. Agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos destacar rapidinho aqui as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta segunda-feira, dia 23 de junho. A gente começa aqui com o Imparcial, confira com a gente lá no YouTube ou então diretamente no nosso site, em O Imparcial, LGBTQIA+. Casamentos homoafetivos no Maranhão aumentam 620% nos últimos 5 anos. Somente em 2024 houve um total de 353 matrimônios entre pessoas do mesmo sexo aqui no estado. Em G1 Maranhão, o destaque é a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda, que começa hoje, informação que a gente teve aqui no primeiro bloco com Borges Júnior. 7h41, lá em Jornal Pequeno, turismo comunitário e cultura popular movimentam o Baixo Parnaíba. Evento em formato de missão técnica mapeou caminhos promissores para o desenvolvimento do turismo ecológico. Isso aqui é Maranhão é uma potência, né? Nesse tipo de turismo também. 7h42. Mara Nogueira, vamos agora à previsão do tempo. Previsão do tempo, Itábua de Maré. Faltando 17 minutos para as 8, nesta segunda-feira, São Luís e o Maranhão terão sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Em São Luís, as temperaturas variam entre 25 e 32 graus, com umidade relativa do ar atingindo até 94% pela manhã e caindo para cerca de 65% à tarde. Os ventos sopram predominantemente do sudeste para o leste, com intensidade fraca e moderada. O cenário é de clima abafado, com períodos de céu nublado e chuvas rápidas e isoladas, especialmente em áreas específicas da região. 7h43, agora a Tábua de Maré neste dia 23. Pré-amar, a primeira aconteceu às 4h42 da madrugada, com 5,7 metros. A segunda será às 5h23 da tarde, com 5,6 metros. Baixa mar, a primeira acontece às 11h10 da manhã, com meio metro. A segunda será às 11h34 da noite, com 0,9 metro. Notícias do Brasil.
E a gente traz agora as manchetes nacionais, começando com Folha de São Paulo. Confira com a gente no YouTube ou então no site da 106 e você confere, continua com a gente aqui ouvindo, né? Em Folha de São Paulo, Irã reage aos Estados Unidos, ataca Israel e ameaça fechar rota de petróleo. Bombardeios americanos no sábado atingiram principais instalações nucleares do país. Generais avaliam o impacto em programa para enriquecer urânio e Teherã nega aniquilação. Isso aqui nada mais vai fazer do que uma turbulência nas questões relacionadas ao petróleo. E o preço, né, do barril deve disparar com certeza, né? É um vespeiro isso aqui. 7h44 em o estado de São Paulo. Guerra no Oriente Médio. Irã fecha portas para a diplomacia e ameaça bloquear a rota de petróleo. Após ataque a instalações nucleares, iranianos descartam negociar com o governo Trump. Fechamento do Estreito de Hormuz pode afetar escoamento de 20% do petróleo mundial. Para fechar, Mayra Nogueira, tem o Globo. O Globo, guerra no Oriente Médio. Depois de ataques ao Irã, Trump fala em mudar regime do país. Estados Unidos ameaçam fazer novos bombardeios. Teherã rejeita ultimato, diz que não vai negociar. É isso aí. 7h45. Cotação do dólar e do euro. Vamos agora à cotação do dólar e do euro nesta segunda-feira. A moeda que tem, vamos ver, 7h45 em queda. Queda de 0,89%, está cotada aí a R$ 5,49. O euro também teve queda de 0,66%, cotação R$ 6,35. Quem vem com análise da economia é ele, Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, após o feriado, o Ibovespa caiu 1,15%, ficou nos 137.115 pontos. Refletiu o movimento das bolsas americanas, que caíram mediante o andamento da guerra de Israel e Irã. Também teve a influência da decisão da taxa de juros no Brasil, que subiu. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu em elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual. Saiu de 14,75% para 15% ao ano. É a 7ª alta seguida e é o maior patamar desde 2006, um nível sufocante ao setor produtivo e para a população brasileira. As consequências da alta dos juros refletem na vida financeira das pessoas e empresas que precisam de crédito para comprar bens e serviços ou investir. Terão que pagar mais juros altos. Isso desestimula o consumo e o investimento. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, teve alta e foi para R$ 119. O milho subiu e o preço fechou em R$ 68,75. E a arroba do boi de 15 quilos aumentou e fechou em R$ 283,50. Na agenda econômica da semana, teremos o Índice de Confiança do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, Receita Tributária Federal, Investimento Estrangeiro Direto, a prévia da inflação, que é o IPCA 15, taxa de desemprego e dados do emprego com carteira assinada, que é o CAGED. Um bom dia a todos e até mais. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias do esporte, Mayra Nogueira, começando nesta segunda-feira, falando sobre União Bom Jardim, grande vencedor da Taça Nordeste
de Futebol Society, equipe lá de Açailândia, a 564 quilômetros de São Luís, venceu 4 dos 5 jogos que disputou pelo torneio realizado aqui na capital de 19 e 21 de junho, figurando aí entre os 8 representantes da modalidade na região. O jogo decisivo aconteceu no último sábado, dia 21, com a vitória do União Bom Jardim sobre o Imperatriz Futset por 4-1 na Arena Pingão, localizada no bairro Planalto Pingão. É isso aí, 4 equipes maranhenses participaram dessa competição, 2 da Grande Ilha, Arcos e LS Esportes Brasil, e 3 da região Tocantina, W7, União Bom Jardim e Imperatriz Futebol 7. E agora vamos falar sobre o Tubarão, que goleia Canário da Ilha em amistoso antes do Samará pelo Brasileiro Série D. O Sampaio Corrêa confrontou o IAP no último sábado, dia 21, no Centro de Treinamento José Carlos Macieira e venceu o jogo treino por 4-0, com gols marcados por Alan Stancer, Fábio Aguiar, Jean Ítalo e Cássio. Sob o comando de Zé Augusto, o time está aproveitando aí o momento de pausa nos jogos da Série D para ajustes necessários. O foco é trabalhar fundamentos com os atletas tricolores, correção de posicionamento e também testar a formação. O Tricolor volta aos treinos hoje, segunda-feira, e busca aprimorar também aspectos técnicos e táticos para o clássico diante do Maranhão Atlético. As 2 equipes lutam por uma vaga no G4 para avançar para a próxima fase. Pois é, Samará, válido aí pela 10ª rodada da fase de grupos, está marcado para o dia 28, às 4 da tarde, no Castelão. Cavalo de Aço pode mexer na defesa para jogo com Tocantinópolis. Esse é o assunto de agora. O Imperatriz está focado na busca pela vitória no próximo desafio para garantir vaga pelo Grupo 2 na segunda fase do Brasileiro Série D. Sob o comando de Paulinho Kobayashi, o vice-líder cogita mudanças. O lateral direito Fabrício e o zagueiro André Penalva, já recuperados de lesões, devem integrar o time titular. E o volante Gleidson vai substituir Jefferson Prio, que estava suspenso. Cavalo de Aço recebe o Tocantinópolis no próximo sábado, dia 28 de junho, às 7h30 da noite, no estádio Frei Epifânio, Imperatriz, distante 632 quilômetros de São Luís. É isso aí, redação aqui de João Baldez e mais esporte que você confere. De segunda a sábado, de segunda a sexta ao meio-dia e no sábado às 11 da manhã, claro, no apito inicial. 7h51. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Nos dias, aliás, do dia 25 a 27 de junho, agora, nesta semana, portanto, a Universidade Federal do Maranhão recebe vários eventos nacionais e internacionais para falar justamente sobre essas 2 figuras importantíssimas para o conhecimento, Rousseau e Kant. Para falar sobre esse assunto, sobre esses vários eventos, sobre essas 2 figuras importantíssimas, como eu já disse, Rousseau e Kant, a gente recebe agora os professores do Departamento de Filosofia e também do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, Luciano da Silva Façanha e Zilmara de Jesus Viana de Carvalho. Professores, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Rádio Opinião. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra. Bom dia, caros ouvintes aqui da Rádio Universidade. Maravilha, professores.
Olha só, esses eventos, né, eles nada mais são do que a grande comprovação da importância dessas duas figuras, né, Rousseau e Kant, para o pensamento, né, o pensamento crítico, acima de tudo, né, e, claro, dentro do espectro que a gente, né, a gente precisa ter contato, né, logo quando a gente entra na universidade, em termos de conhecimento, né? Eu queria que vocês falassem justamente disso, né? Por que Rousseau e Kant continuam tão vivos, né, na história do conhecimento, no conhecimento em si, né, aplicado também? Então, primeiramente, eu queria só contextualizar, né, os eventos Rousseau e Kant. São eventos que já têm ocorrido desde 2014, aqui na Universidade Federal do Maranhão, e são eventos que são frutos de dois grupos tradicionais, grupos de estudos, o GEP Rousseau e o GEP Kant, né? E eu e a professora Zilmara coordenamos, respectivamente, esses dois grupos, né? E resolvemos, então, começar a apresentar para o grande público o que é que nós estudamos, quais são as nossas discussões, e, dentre elas, discussões da atualidade, da contemporaneidade também, mesmo esses filósofos sendo filósofos do século XVIII. Então, desde 2014, a gente vem fazendo esses eventos, e esse ano tem uma novidade que a gente está recebendo o 11º Colóquio Internacional Rousseau, né, que está ocorrendo aqui juntamente com esses. Na verdade, são 4 eventos em um único evento durante esses 3 dias, 25, 26 e 27 de junho, ou seja, começa quarta-feira, e a gente está convidando a toda a comunidade para participar desse grandioso evento, que é um evento internacional, com professores do exterior, mas também com professores renomados do Brasil, né, da UFMA, e é um evento que conta hoje em dia com um público grande, a procura é muito grande para discutir todas essas questões. Antes de passar para a professora Zilmara, eu queria só dizer que esse ano, a cada ano, a gente escolhe uma temática para discutir entre esses dois autores. Já discutimos sobre política, justiça, literatura, educação, e esse ano, em específico, nós colocamos como temática discursos e críticos. Essa temática ela dá-nos a possibilidade de várias discussões nos dois filósofos, porque nessa discussão, nessa temática, a gente apresenta vários conceitos, problemas em torno das obras, tanto russonianas quanto kantiana, e, além de tudo, a gente consegue discutir questões completamente contemporâneas nesses dois autores. Vou passar a palavra para a professora Zilmara. Bom dia, então, bom dia a todos. Adalberto, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, né, da gente estar aqui falando um pouco desses dois autores, e considerando a sua pergunta, né, por que, né, eles são tão importantes, né, por que é tão importante estudar Rousseau e Kant, já que, como disse o professor Luciano, né, lembrou o professor Luciano, são autores do século XVIII. Pois é, eu penso que, primeiro, a filosofia ela não se faz sem interlocução com o próprio tempo no qual ela está inserida. E fazer interlocução com o próprio tempo no qual ela está inserida é fazer uma interlocução não apenas com a realidade circundante, né, circuncidante, que está ali posta em diálogo para esses filósofos refletirem sobre ela, mas fazer uma discussão também com a forma de pensar filosófica daquela época, né? Com a forma de filosofar própria daquele momento. E Rousseau faz isso muito bem, e exercitando o pensamento crítico de tal maneira que coloca a própria filosofia,
né, que estava tão encantada naquele momento com o progresso, com as conquistas da humanidade, né, que alegadas pelo mundo europeu, ele põe isso em discussão. E Kant, leitor de Rousseau, embora eles não tenham tido contato, né, obviamente, mas ele teve contato com as ideias de Rousseau, foi um leitor de Rousseau, e leve em consideração aquilo que o filósofo diz a respeito da sua crítica social, a respeito da política, e penso que se coloca, a partir dessa perspectiva, como uma espécie de divisor de águas, no sentido de que ele não vai contra a defesa que se faz do progresso humano, mas, ao mesmo tempo, reflete sobre a sociedade, sobre a política, a partir de uma perspectiva que me parece que é muito endossada pela sua forma de leitura de Rousseau. Então, questões sobre política, relativas à vontade geral, por exemplo, né? Isso é trazida de volta para o pensamento político kantiano, discussões sobre ética, né? Isso é tematizado por Kant. E é claro que eles não estão respondendo aos problemas da nossa época, eles estão respondendo aos problemas da época deles, mas as ideias não podem ser aprisionadas ao seu tempo, ao tempo em que elas nascem, elas têm, né, esse poder de ultrapassar as barreiras, e hoje a gente pode estar aqui, em pleno século XXI, estudando esses dois filósofos e ainda pensando nas contribuições que eles deixaram para nós entendermos certas questões relativas a direito, relativas à ética, relativas à estética, né? Enfim, relativas à antropologia, enfim, há muita coisa e muita riqueza nesses pensamentos. Professores, impossível, né, a gente tocar nessas questões, né, que dizem respeito a a séculos, alguns poucos séculos, né? Nessa contagem aí, a gente está bem mais próximo, né, do que se imagina, né? Sem a gente fazer uma analogia com o que acontece hoje em dia, atualmente. A professora Zilmar acabou de falar aí em questões relacionadas à política e à ética, não é isso, professor Luciano? E é impossível a gente fazer as comparações, né? Estamos em tempos, digamos assim, né, cronologicamente totalmente diferentes, mas é preciso levar em consideração que são ciclos, né? Ciclos e que se repetem, né? Coisas que se repetem e, de vez em quando, de uma maneira totalmente absurda, né? O que a gente pode, em termos críticos, né, observar de absurdo hoje em dia, em questões éticas, em questões políticas, as questões que se misturam também, né, entre outros aspectos? Então, os dois grupos, consequentemente, os dois autores, tanto o Rousseau quanto o Kant, nessas discussões que nós temos proporcionado, que nós temos trazido para a sociedade, nós estamos colaborando tanto com a formação humana, né, e, nesse sentido, né, com a nossa realidade, com a redução das assimetrias sociais, culturais, educacionais no nosso estado, no estado do Maranhão. Eu queria enfatizar que, nesse sentido, esse congresso ele colabora com o Plano Maranhão 2050, alinhado ali à área da educação, que é um objetivo temático das ODS, tá? Então, nesse sentido, vem assegurando uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, e que traz à tona todas essas discussões, como as discussões da atualidade sobre corrupção, sobre política, né, de uma forma crítica, tá, e que possa trazer à tona à população uma consciência a respeito dessas questões. Não por um acaso, os nossos grupos, além de serem do Departamento de Filosofia, os dois grupos fazem parte do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, que é um programa eminentemente interdisciplinar,
e que pode dialogar com todas essas questões, com as questões da política, da educação, organizações governamentais, tá? Mas também trazendo essas questões como da atualidade, como da guerra, né, que está sendo uma coisa discutida na atualidade. Talvez a professora Zilmara fale também um pouco sobre isso, as questões da filosofia da história, as questões da estética, que são questões eminentemente contemporâneas, mas que esses filósofos, mesmo estando naquele lugar do século XVIII, trazem para a gente questionamentos que antecipam em muito essas questões que estão ocorrendo na atualidade. Professora Zilmara. Professora? Pois o Luciano toca num ponto importante, né? Assim, que tem muita relação com o que a gente está vivenciando aí nessa guerra de Israel contra Iraque, né? Só a título de exemplo, porque a gente poderia levantar várias outras, né? Vários outros conflitos e guerras que a gente tem visto acontecer aí ao longo do século XXI. E Kant já discutia esse tema, né? Trazendo à tona a questão de que não bastavam tratados de paz, né? Era preciso que se estabelecesse uma federação voluntária de nações, e uma que não implicasse num único Estado, né? Num Estado soberano, mas uma federação onde todos os Estados, ao mesmo tempo que tivessem resguardadas as suas soberanias, entrassem em acordos permanentes, legais, né, de paz. Não eram acordos baseados na amizade ou em tratados momentâneos, mas baseados na legalidade. E, recentemente, Luciano estava falando, eu lembrei, eu tenho uma orientanda, hoje de mestrado, outrora de monografia, iniciação científica, que ela tematiza sobre a paz perpétua kantiana e a ONU, né? Ela ainda trabalha com isso hoje em dia, ainda pesquisa sobre isso hoje em dia, né? Seguindo, aprofundando sua pesquisa de graduação. E ela dizia outro dia no grupo de estudo, a ONU falha exatamente naquilo que Kant aponta lá atrás, que não poderia ser negociável, né? É exatamente nos pontos que não eram negociáveis, é exatamente nos pontos que hoje a ONU falha. Então, ainda nos dá muita coisa a pensar, sem dúvida nenhuma. Em relação à ética também, né? O fato do homem não ser tratado apenas como um meio, mas também como um fim, né? Ser considerado como um fim, eu acho que isso é algo que extrapola um determinado tempo. A gente pode se desfazer do transcendentalismo, a gente pode se desfazer de uma forma particular de fazer filosofia, que é a filosofia do sujeito, mas a gente não pode deixar de considerar que o homem não deva ser tratado apenas como um meio, né? Porque ele não deve ser tratado como uma coisa. E isso acho que é endossado pelos dois, inclusive por Rousseau, né? Penso que é uma leitura sofisticada de Kant, mais sofisticada de Kant sobre Rousseau. Maravilha. Professores, para a gente finalizar, né, trazendo aqui a informação, pronto, o 11º Colóquio Internacional Rousseau, o 3º Congresso Internacional Rousseau-Kant e 5º Congresso Nacional Jean-Jacques Rousseau e 3º Congresso Nacional Kant. Tudo isso acontecendo nos dias 25, 26 e 27 de junho. Todas essas informações estão no site rousseau.shcomunicação.com, né, que a gente está mostrando agora aqui na tela aqui do YouTube da Rádio Universidade. Enfim, fazer um convite, né, professores, para esses eventos. Então, a gente queria destacar também que esse ano nós temos o financiamento de 2 agências de fomento que contribuíram para que a gente conseguisse realizar esse evento, que é a nossa FAPEMA e também o PAEP-CAPES. Então, nós temos esse financiamento, esse rico financiamento que possibilitou, de fato, com que esses eventos acontecessem em um só evento nesse momento. E queria destacar também que nós teremos
De manhã, pela manhã, as comunicações orais, onde nós teremos tanto alunos da graduação, da iniciação científica, de mestrado também. À tarde, nós teremos mesas redondas, essas mesas redondas com professores de todo o Brasil. Temos professores da USP, da UFG, da Federal de Minas Gerais, da UFRJ, temos professores de várias partes do Brasil. E também nós teremos apresentações culturais, tanto no primeiro, segundo e terceiro dia, às 16 horas, e ao final do dia nós fecharemos com conferências internacionais. A conferência internacional do primeiro dia é o professor Luiz Guzmán, da Universidade Nacional do México. No segundo dia, nós teremos 2 professores palestrando, que é o professor Carlos Remel, da Colômbia, e o professor Conrad Utz, da Universidade Federal do Ceará. E no terceiro dia, como conferências de encerramento, nós teremos a conferência do professor Daniel Omar Pérez e da professora Custódia Martins. O professor Daniel Omar Pérez é da Unicamp e a professora Custódia Martins é da Universidade do Minho, em Portugal. Então, lembrando que as inscrições para ouvintes ainda estão abertas até o dia do início do evento, que vai ser completamente nas salas do CCH, nos 3 auditórios, Auditório Mário Meireles, Ribamar Caldeira e Setorial, e algumas salas de aula também. Nós ainda aceitaremos inscrições até o ato do evento começar. Eu vou deixar também para a professora Zilmara comentar um pouco sobre os minicursos que nós ofereceremos. Vamos oferecer 2 minicursos, né? Esses minicursos vão acontecer no dia 26 pela manhã, e um minicurso vai ser ministrado pela professora Custódia, da Universidade do Minho. O outro minicurso vai ser oferecido ministrado pelo professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp. Ainda há possibilidade também de inscrição nesses minicursos. A inscrição ainda está aberta. E eu convido a todos, né, a participar, porque vai ser uma coisa riquíssima. Maravilha, maravilha. Muito obrigado aqui a presença, né? Acabei de receber os professores Luciano da Silva Façanha e Zilmara de Jesus Viana de Carvalho. Eles são do Departamento de Filosofia e também do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da nossa Universidade Federal do Maranhão. Falaram sobre esses vários eventos, sobre Rousseau e Kant. Professores, muito obrigado aqui pelas presenças, pelos esclarecimentos, informações e, claro, boa sorte nestes grandes eventos. Um bom dia. Bom dia, Adalberto e ouvintes. Muitíssimo obrigado por esse espaço. Estão todos convidados. Muito obrigado. Obrigada, Adalberto. Obrigado, ouvintes. Bom dia a todos. Estão convidados. Um ótimo dia e uma ótima semana, com muito Rousseau e Kant, né? Muito pensamento crítico com a gente, claro, né? É isso aí. E, Mara Nogueira, vamos nos despedindo, né? E a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, aqui na 106, com muita informação para você, claro. Mara assume agora, a sessão das 8, muita música boa para você. Antes tem Rádio Ciência, tem um monte de coisa, muita informação, claro, aqui na sua 106. Fique com a gente sempre. Até amanhã. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.uni